Bom dia a todos, conselheiros e conselheira Mara. Vamos dar início à sessão do dia 26 de maio, da primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão. Para a pauta de hoje estão agendados os itens 118 a 149. E a preferência, em razão de sustentação oral, para os itens 132, 133, 134, todos eles da Bourbon Special Office, em que haverá a participação do Dr. Guilherme de Oliveira. Peço para que o apoio convoque o patrono. Ok, presidente, farei a convocação. Sem som, presidente. Obrigado. São vários processos da Bourbon, porém somente 3 deles foi pedido sustentação oral. Todos de relatoria do conselheiro Arnaldo Dornelles. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia a todos. Seja bem-vindo à turma. Nós vamos iniciar o julgamento desta manhã, do dia 25, com os 3 processos da Bourbon, em que haverá a sua sustentação. O conselheiro Arnaldo fará a leitura do relatório, logo após será concedido o prazo para a sua manifestação. Com a palavra, então, o conselheiro Arnaldo Dornelles. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu vou começar pela leitura do relatório do número de pauta 133, porque foi o primeiro processo que eu trabalhei, e depois as pequenas modificações dos outros processos eu explico na sequência. Então, se vocês puderem abrir, está na pasta, começa com P133. O processo é o final 2013-29. Isso. Posso começar a leitura do relatório? Sim. Trata-se de recurso voluntário, folhas 474 a 501, interposto em 01 de 12 de 2020, contra a decisão proferida no acórdão da 12ª turma da DRJ da 6ª Região Fiscal, de 28 de setembro de 2020, que por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Os fatos iniciais constam do relatório do referido acórdão, que reproduzo a seguir. Eu faço uma reprodução desse acórdão, ou do relatório do acórdão. Basicamente, o interessado transmitiu o pedido de PER e as descontos relacionadas ao despacho decisório referente à contribuição não cumulativa mercado externo do terceiro trimestre de 2011. DRF Poços de Caldas emitiu o despacho decisório, no qual não reconhece o direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas. Do parecer que fundamenta a decisão, extrai os seguintes pontos. Cabe ressaltar, preliminarmente, que nos termos da descrição do processo produtivo apresentado pela recorrente, a mesma alega que não realiza a industrialização do café que adquire e que a sua atividade em relação ao café se limitaria à sua comercialização. A industrialização é realizada em armazéns gerais ou em centro de industrialização de terceiros. Reforçando ainda o contido no item anterior, pode-se verificar que a definição do blend, a padronização e o beneficiamento é feita por armazéns gerais e não pela requerente, industrialização realizada por terceiro. Esses fatos podem ainda ser constatados pelo contrato de prestação de serviço firmado entre a requerente, que figura como contratante, e a empresa Armazéns Gerais Rossignoli Limitado, contratada.
Este contrato prevê a responsabilidade da contratada pelo beneficiamento completo do café, aí compreendido o serviço de descarga e carga do café, separação perneira, catação de pedras, ventilação, catação eletrônica, liga com ventilação, liga simples e marcação de sacaria do café de propriedade da requerente. Diante dos argumentos elencados, os itens 5, 6, 7 e 8 acima, depreende-se que todo café adquirido não é bem de venda, uma vez que sofre processo de industrialização. Trata-se de insumo e, dessa forma, o aproveitamento do crédito básico, ordinário, do PIS/PASEP e da COFINS somente seria admitido na hipótese de aquisição de café para revenda, que não é o caso em questão. Haja visto que o café adquirido passa por processo de industrialização em terceiro. Resta claro também que o café foi adquirido com característica de insumo, tanto assim que não houve qualquer recolhimento de PIS/COFINS pelos fornecedores de café à empresa Bourbon, como se depreende da consulta aos DACOM desses fornecedores. É importante salientar que a regra geral de legislação do PIS/COFINS não cumulativo, nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.833 e 10.637, não admite crédito ao adquirente de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Outro tipo de crédito PIS/COFINS previsto na legislação tributária seria o crédito presumido para a pessoa jurídica optante pelo lucro real, que industrializar diretamente o café, que no caso em tela também não ocorreu, pois a empresa requerente terceiriza a industrialização do café que adquire, não ocorrendo a hipótese legal prevista nos artigos 8º e 9º da Lei 10.925 de 2004. Amparado no entendimento de que não havia simples revenda em relação ao café adquirido de cooperativas e pessoas jurídicas, foram feitas considerações acerca da não incidência das contribuições na aquisição de tais fornecedores. A empresa apresenta manifestação de conformidade, na qual alega em síntese que, eu vou pular essa parte das alegações da empresa na manifestação de inconformidade. Vai ter, mais adiante a gente vai analisar as razões recursais dela. Ao final, veio a requerer a reforma da decisão atacada e o deferimento do direito creditório requerido e homologação da compensação a ele vinculados. O julgamento em primeira instância, formalizado no acórdão da 12ª turma da DRJ da 6ª Região Fiscal, resultou em uma decisão de improcedência na manifestação de inconformidade, ancorando-se nos seguintes fundamentos: que todo o café adquirido teria passado por processo de beneficiamento realizado por outra pessoa jurídica, enquadrando-se, portanto, na definição de insumo, que a manifestante sustentou a tese de que os créditos foram gerados em relação a cooperativas e demais pessoas jurídicas na aquisição de café para revenda, que não é possível, em sede de julgamento, alterar o fundamento legal da pretensão do contribuinte com o fim de lhe deferir o direito creditório, que caracterizaria decisão extra petita, que na hipótese de não ter havido, de fato, o beneficiamento, a manifestante teria que adquirir o café de cooperativas e pessoas jurídicas com objetivo específico de exportação, uma vez que sempre há necessidade de se fazer o blend final para atender às especificações do cliente, desonerado, portanto, da contribuição. Que a industrialização é feita por terceiros, o que mostra que a empresa não exercia cumulativamente as atividades que caracterizam a produção de café para fins de utilização do crédito presumido. E que o parágrafo 6º do artigo 8º da Lei nº 10.925 de 2004 prevê que, para fazer jus ao crédito presumido, à agroindústria, a empresa precisa produzir ela própria o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo das atividades nele previstas. Cientificados da decisão da RDJ, a empresa interpôs recurso voluntário em 1º de dezembro de 2020, argumentando em síntese que a concessão do crédito como insumo, se assim entendida a natureza da operação, o que não é a tese da recorrente, é imperativo, lógico e decorrência necessária da própria acusação fiscal, e não decisão para além do pleiteado em sede de manifestação de inconformidade, como sustenta a DRJ. B. Atua de duas formas distintas, ora adquirindo café já beneficiado de pessoas jurídicas e cooperativas, que é objeto de mera revenda, e ora adquirindo café cru de pessoas físicas que envia para industrialização beneficiamento em terceiros. C. É preciso diferenciar os atos cooperativos excluídos da base de cálculo das contribuições dos atos de mercancia, sujeitos à não cumulatividade das contribuições. D. As cooperativas sujeitam-se sim às contribuições, sendo que no caso das cooperativas de produção agropecuária, o regime de tributação das contribuições é o não cumulativo. E as vendas de café realizadas por pessoas jurídicas e cooperativas somente terão as contribuições suspensas quando o adquirente cumulativamente for pessoa jurídica obrigada ao lucro real, exercer atividade agroindustrial e utilizar o produto adquirido como insumo na fabricação de determinados produtos destinados à alimentação humana ou animal. F. Não utiliza o café adquirido de cooperativas e demais pessoas jurídicas como insumo em processo produtivo.
eis que não industrializa. G. Pouco importa o regime de tributação a que esteja submetido o fornecedor de bens ou serviços e que não há como se negar o direito ao aproveitamento de crédito se esse fornecedor estiver sujeito às contribuições. H. Muito embora a legislação permita a exclusão de determinados valores da base de cálculo das cooperativas, elas estão sujeitas ao regime não cumulativo de incidência das contribuições. E não cabe ao adquirente investigar se a cooperativa adquiriu o produto da venda de cooperado ou não cooperado, ou se ela excluiu ou não da base de cálculo as receitas auferidas com a venda de café. J. A ela cabe tão somente o creditamento integral dos produtos adquiridos para revenda quando não atendidos os requisitos da suspensão. E K. Na condição de encomendante, a recorrente é considerada para todos os fins fiscais produtora de café e, por conseguinte, beneficiária do crédito presumido. É o relatório, senhor presidente. Pois não. Doutor Guilherme, o senhor tem a oportunidade agora da sustentação oral por 15 minutos. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor relator, demais conselheiros. Primeiro, gostaria de... os casos vão ser julgados conjuntamente, né, os 3 itens, porque eu poderia fazer uma exposição conjunta dos 3 aqui. Os casos são muito parecidos, né, doutor? Aliás, são idênticos, com pequenas diferenças em termos de conjunto probatório que foi juntado aos autos e em relação a uma ou outra questão levantada pela fiscalização. Mas os itens analisados são os mesmos. Então, acho que até em homenagem ao tempo dos senhores, eu vou fazer uma exposição conjunta dos 3. E aí, na remota hipótese de eu passar dos 15 minutos um pouco, que haja uma tolerância, né, pelo fato de estar fazendo dos 3. Então, eu vou iniciar. Sim, doutor. Obrigado. O caso foi bem relatado, né, com muitos detalhes. E os processos, então, tratam de pedidos de ressarcimento com declarações de compensação atreladas, de PIS do terceiro trimestre de 2010, terceiro trimestre de 2011, e COFINS do terceiro trimestre de 2010. Em síntese, os créditos glosados, eles são de 2 categorias. O primeiro seria café adquirido de cooperativas e pessoas jurídicas, que a recorrente considerou que adquiriu para revenda, e café adquirido de pessoas físicas e jurídicas que a recorrente considerou que eram insumos da sua produção. A DRJ manteve integralmente essas 2 glosas que foram perpetradas pela autoridade fiscal. Bom, começando pelo café que a recorrente entendeu que adquiriu para revenda, uma primeira premissa fática que é importante é de que, na operação da recorrente, ela efetivamente adquire parte do café para revenda, já beneficiado, e parte do café ela adquire como insumo. Então, realmente, nesse café adquirido como insumo, existe um beneficiamento posterior, que é feito por um terceiro, que inclusive a gente vai discutir no tópico do crédito presumido. Só que essa não é a realidade de todo o café que a recorrente adquire. Então, como eu disse, uma parte já é adquirido, beneficiado meramente para revenda. E na visão da recorrente, isso está demonstrado tanto pelos documentos fiscais de saída desse café, que indicam os CFOPs 5102, 6102 e 7102, que são de venda de mercadoria adquirida de terceiro, quanto pelo livro de registro de entrada, que foi apresentado, que indica que as entradas se deram pelo CFOP 1102, que se refere à compra para comercialização. Então, à luz desses documentos, a recorrente entende que demonstrou cabalmente que parte do café é adquirido para revenda. Então, como eu disse, evidentemente, uma parte do café realmente é adquirida para ser beneficiada posteriormente, ou seja, é adquirida como insumo, mas uma parte é adquirida para revenda. Existe uma separação na operação. Nesse sentido, acho que é importante destacar que a fiscalização se reportou a um outro caso julgado no CARF, um processo de 2010, em que haveria uma declaração de que todo o café seria beneficiado posteriormente. Só que, em primeiro lugar, esse processo é de 2010, né? A operação até poderia ter mudado. E como eu vou abordar em seguida, esse processo acabou restando julgado
favoravelmente à recorrente. Então, diante desses fatos, a recorrente entende que a decisão da DRJ tem que ser superada, já que, a seu ver, restou demonstrado que existe compra para revenda e que, portanto, não haveria suspensão de PIS e COFINS e, portanto, ela faria jus ao crédito sobre esses itens. Então, como eu já tinha adiantado, essa questão já foi discutida algumas outras vezes nesse conselho, em outras turmas, e em diversas ocasiões a fiscalização efetuou a mesma acusação, de que o café não era adquirido para revenda, mas sim como insumo. O primeiro caso que chegou no CARF, ele resultou no acórdão de número 3802.002.383. Nesse caso, pelo conjunto probatório todo, a turma que julgou o recurso voluntário considerou que o café era realmente adquirido como insumo. Só que, naquela ocasião, a turma verificou que, como não houve a suspensão, já que a própria recorrente adquiria considerando que era para revenda e, portanto, não fornecia os atestados e não fazia jus à suspensão conforme Instrução Normativa 660, o CARF considerou que, sendo o café adquirido para insumo e não tendo havido a suspensão, haveria o direito a crédito. Então, haveria meramente um erro na linha do DACOM, em que o crédito foi informado. E essa nem foi uma tese defendida pela recorrente, porque a recorrente acredita que existe o direito a crédito como aquisição para revenda, mas a DRJ se pautou nesse acórdão para entender que não houve aquisição para revenda e, ao mesmo tempo, na conclusão jurídica, ela expressamente tentou se desvencilhar da lógica que foi adotada nesse acórdão que eu mencionei. E como foi bem relatado, o argumento da DRJ para isso seria de que teria havido uma inovação, que ela não poderia fugir dos limites da lide, que seria uma decisão extra petita. No entanto, na visão da recorrente, caso se entenda que se trata de insumo, como foi bem relatado, o argumento é de que é uma mera decorrência lógica da admissão da acusação fazendária. Então, se tratou de insumo e se não houve a suspensão, já que a recorrente não fazia jus à suspensão, já que não declarou ao fornecedor que a aquisição era para insumo. Então, é uma decorrência lógica, é uma necessidade, é um imperativo que se reconheça o crédito como insumo, para não restar uma situação paradoxal de que existe a acusação de que o crédito é de insumo, mas não se reconhece o crédito como insumo. Nesse ponto, até poderia ser levantada a questão da suspensão, só que, como eu disse, a situação ficaria paradoxal, porque quando a recorrente adquiriu o café, ela adquiriu considerando que não tinha suspensão. Inclusive, como eu disse, não forneceu as declarações previstas na IN 660. Então, a seu ver, não houve suspensão. E ela toma o crédito como revenda. A acusação vem dizendo que é insumo. E aí diz que a suspensão era obrigatória. Mas na visão da recorrente não houve suspensão. Então, fica uma situação que ela não tem nenhum crédito. Caso tivesse havido efetivamente suspensão, seria o caso de conceder o crédito presumido. Então, acaba um cenário em que a recorrente ficaria absolutamente sem nenhum crédito sobre essas operações, nem presumido, nem o crédito ordinário. O que quer nos parecer não é a intenção da legislação. Então, por essas razões, caso se entenda que a aquisição foi de insumos, considerando todas essas peculiaridades que eu mencionei, na visão da recorrente, faz-se necessário que se dê provimento ao pedido para reconhecer o crédito como insumo. Nesse sentido, dois outros acórdãos recentes foram prolatados pelo CARF em março desse ano. São os de número 3301.009.852 e 3301.009.852 também. Os dois são de relatoria da conselheira Semiramis. E ela foi exatamente nessa linha desse acórdão anterior, o 3802.002.383, de que se a acusação é de que se trata de insumo, então o crédito tem que ser conferido como insumo.
Então, por essas razões, a recorrente pediu no recurso voluntário que fosse superado o entendimento da DRJ e, subsidiariamente, fosse reconhecido o crédito como insumo. Então, passando ao crédito presumido, como eu disse no início da exposição, uma parte do café é adquirido realmente sem o beneficiamento. Então, ele é beneficiado pela Bourbon. Só que esse beneficiamento, a terceira etapa do beneficiamento, é realizada em terceiros. A Bourbon contrata um terceiro para realizar essa etapa final. Na visão da fiscalização, o crédito presumido, que está previsto no artigo 8º da Lei 10.925, ele exige que a própria empresa, no caso a Bourbon, a recorrente, realizasse todas as etapas do beneficiamento do café, ela própria. Então, na visão da fiscalização, estaria vedada essa contratação de um terceiro para fins da outorga do crédito presumido. Na visão da recorrente, no entanto, não é isso que se infere da legislação, porque a legislação em nenhum momento exige expressamente que a própria empresa faça o beneficiamento. Na verdade, o que parece estar ocorrendo é uma confusão. Realmente se trata de um benefício fiscal que deve ser interpretado literalmente, mas o que ocorre é uma interpretação restritiva do benefício fiscal, não uma interpretação literal. Porque não consta da literalidade do dispositivo legal a necessidade de que a própria empresa faça o beneficiamento. E nesse sentido, inclusive, por uma análise mais sistemática do ordenamento jurídico, a legislação do IPI, inclusive, equipara a recorrente à industrial, por encomendar uma industrialização num terceiro. Então, por essas razões, a recorrente entende que faz jus ao crédito presumido e assim pleiteia o provimento do recurso voluntário para reverter a glosa do crédito sobre café adquirido para revenda e também a glosa sobre o café adquirido como insumo. Obrigado. Obrigado, doutor. Conselheiro Arnaldo, pode passar o voto. Ok. Recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento. Do objeto do litígio, em que pese a presente lide ter sido instaurada a partir da manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que deferiu o pedido de ressarcimento de créditos vinculados à receita de exportação, apresentado no PER de comp de número tal, e por consequência não homologou a compensação declarada no PER de comp, também reproduz o número aí, final 13 e 12, a discussão não está restrita a esses créditos. Isso porque o segundo termo de constatação, SAORT 489/2013, a fiscalização glosou também os créditos presumidos da contribuição para o PIS/PASEP utilizados para a quitação dos débitos da contribuição apuradas no terceiro trimestre de 2011, determinando a quitação de uma parcela desses débitos com os créditos que foram reconhecidos, operações declaradas nas linhas 2, 3, 4, 5 e 7 da DACOM, deixando a recorrente com isso sem qualquer saldo para o ressarcimento e compensação reivindicados. Dessa forma, cumpre-nos examinar, nos termos do artigo 3º da Lei 10.637 de 2002, o direito creditório da recorrente relativo às aquisições realizadas de cooperativas, de pessoas jurídicas e de pessoas físicas, bem assim o direito ao crédito presumido de que dispõe o artigo 8º da Lei 10.925 de 2004. Não obstante, antes de adentrarmos nas discussões que envolvem o direito creditório da recorrente, duas questões, uma de direito e outra de fato, precisam ser enfrentadas. Primeira delas, considerando que a recorrente solicitou o crédito das aquisições de café feitas de cooperativas e pessoas jurídicas com base no inciso 1 do artigo 3º da Lei 10.637 de 2002, aquisições para revenda, é possível reconhecer o direito creditório com base no inciso 2 do artigo 3º da Lei 10.637 de 2002, caso reste demonstrado que essas aquisições foram utilizadas como insumo para a produção? Essa é a primeira questão que precisamos enfrentar. Segunda, os cafés adquiridos pela recorrente de cooperativas e de pessoas jurídicas foram revendidos no mesmo estado ou foram utilizados como insumo para a produção? Do reconhecimento dos créditos como insumo. Embora a recorrente insista em afirmar que as aquisições de cafés de cooperativas e de pessoas jurídicas foram efetivadas com fim de revenda, o que lhe daria direito ao crédito da contribuição para o PIS/PASEP, com base no inciso 1 do artigo 3º da Lei 10.637,
argumenta que, caso se entenda que o café foi utilizado como insumo para a produção, deverá ser reconhecido o direito ao crédito com base no inciso 2. Lembra que o acordo 3802.002.383, que no acórdão de número com final 383, este Conselho deferiu integralmente os créditos pleiteados pela recorrente nos autos do processo de número com final 2010-71, entendendo que, em sendo a acusação da fiscalização de se tratar de aquisição de insumos, então haveria o crédito das contribuições na modalidade de insumo. Acrescenta que a acusação não poderia implicar a glosa do crédito, já que haveria no máximo um erro na linha da DACOM, onde o crédito teria sido informado. Reclama da decisão da DRJ, que afirmou que o crédito na modalidade de insumo não poderia ser deferido, já que tal configuraria a decisão extra petita. Defende que a concessão do crédito como insumo, se assim entendida a natureza da operação, o que não é a tese da recorrente, é imperativo lógico e decorrência necessária da própria acusação fiscal, e não decisão para além do pleiteado em sede de manifestação de inconformidade. Nesse aspecto tem razão a recorrente. A própria fiscalização, ao analisar o direito creditório da recorrente, detalhou no termo de constatação, considerando que de número 489/2013, considerando que o café adquirido de cooperativas e pessoas jurídicas foi utilizado com insumo para a produção, as razões para não reconhecimento do crédito pleiteado. As glosas da fiscalização em relação às aquisições feitas de pessoa jurídica, por exemplo, tiveram como justificativo o fato de o café ter sido industrializado em estabelecimento terceiro e o fato de as fornecedoras terem tratado tais operações como não tributadas pela contribuição para o PIS/PASEP. O que eu trago aqui são excertos do termo de verificação que mostra que a glosa feita pela fiscalização considerou a possibilidade de tratar essas compras como insumos. Passo para o meu relatório. As glosas em relação às aquisições feitas de cooperativas, por sua vez, foram justificadas pelo fato de as cooperativas que venderam café para a recorrente terem excluído da base de cálculo das contribuições os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produtos por ele entregue às cooperativas, bem como pelo fato de que as vendas de cooperativas estão obrigatoriamente submetidas ao regime de suspensão, o que veda o aproveitamento do crédito pelo comprador. Reproduz excerto também do relatório fiscal. Além disso, a conclusão da fiscalização expressa nos itens 21 e 22 de seu parecer revela claramente que o motivo da glosa dos créditos pleiteados pela aquisição de café de cooperativas não foi simplesmente a constatação de sua utilização com insumo, mas sim por não haver, no entendimento da fiscalização, previsão legal para a tomada do crédito básico. Reproduz os itens 21 e 22. Por outro lado, a hora recorrente, em que pese ter sustentado na manifestação de inconformidade que os cafés adquiridos de cooperativas e de pessoas jurídicas foram todos destinados à revenda, trouxe argumentos em relação a esses pontos que justificaram as glosas de crédito pela fiscalização, defendendo que, isso na manifestação de inconformidade, as aquisições de café de cooperativas e pessoas jurídicas não foram feitas com a suspensão da contribuição, uma vez que todas elas se destinavam à revenda e nenhum documento fiscal relacionado às operações faz menção à alegada suspensão. O fato de as fornecedoras de café terem deixado de tributar as operações não prejudica o aproveitamento do crédito, uma vez que não há como o comprador saber se os fornecedores estão em dia com suas obrigações tributárias, além de que a falta de recolhimento das contribuições não significa ausência de oferecimento das operações da tributação. E C, que a regra criada pelo artigo 15 da MP 2158 de 2001, qual seja, a exclusão da base de cálculo das receitas decorrentes de ato cooperado, não leva à conclusão de que as cooperativas não estão sujeitas à incidência das contribuições em relação às demais operações realizadas com terceiros. Diante disso, caso se chegue à conclusão que o café adquirido de cooperativas de pessoas jurídicas foi utilizado, ao contrário do que tem afirmado a recorrente, como insumo para a produção, deverá ser reconhecido o direito ao crédito, nos termos de inciso 2 do artigo 3º da Lei 10.637 de 2002, desde que não haja impedimento para tanto. E aqui eu faço uma pequena observação em nota de rodapé que haverá impedimento para o aproveitamento do crédito, por exemplo, se as operações não estiverem sujeitas ao pagamento das contribuições. Só para deixar destacado isso. Das aquisições para revenda. Repisa a recorrente que, nas aquisições de café realizadas de pessoas físicas, ela figura como encomendante da industrialização. Eis que adquire o café in natura, considerado como insumo, e posteriormente o remete para a industrialização beneficiamento por encomenda,
mas que também adquire café de cooperativas e pessoas jurídicas com a finalidade exclusiva de revenda, situações em que o café já vem previamente beneficiado. Refere que, de fato, os documentos fiscais de saídas juntados quando a manifestação de inconformidade, folha 311 e seguintes, demonstram a venda de mercadorias adquiridas ou recebida de terceiro, CFOPs 502, 602, 702, devolução de compra para comercialização, CFOP 5202, restando clara a realização de saídas de café para revenda. Reclama que a DRJ, sobre o assunto, se limitou a afirmar que teria havido a demonstração de que as aquisições de café não se enquadram na categoria de mercadoria para revenda, sem trazer qualquer elemento que fundamentasse esse entendimento e sem tecer qualquer comentário sobre as notas fiscais de saída sobre o CFAP 502, 602 e 702. Mas nesse ponto, a razão não assiste à recorrente. Primeiro, porque a DRJ deixou muito claro que sua convicção de que todos os cafés adquiridos pela recorrente são utilizados como insumo para a produção veio do que foi dito e discutido no processo administrativo fiscal de final de 2010 do 71, conforme pode ser visto no excerto a seguir. Eu reproduzo o excerto. E sobre isso a recorrente silenciou, especialmente em relação à afirmação de que ao adquirir o produto, a Bourbon ainda não sabe a quem ele será vendido, portanto não há como comprar o produto já com o blend final. Além disso, as notas fiscais referidas pela recorrente, e folhas 311 seguintes, que demonstrariam a venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro, CFOP 502, 602 e 702, não são notas fiscais de venda da recorrente, mas sim de seus fornecedores. Outro ponto a ser observado é que há várias notas fiscais que foram juntadas aos autos que demonstram ser correta a afirmação da recorrente de que adquire café já beneficiado de pessoas jurídicas e cooperativas e café cru de pessoas físicas. Por exemplo, as seguintes notas fiscais mostram a aquisição de café beneficiado de pessoas físicas. Aí eu relaciono o fornecedor, o CPF do fornecedor sendo pessoa física, o número da nota fiscal, a data de emissão, a descrição e a folha que se encontra no processo. E a gente vai encontrar em todas essas notas fiscais de pessoas físicas a descrição de café beneficiado, vindo de pessoa física. Por outro lado, as notas fiscais a seguir mostram aquisições de café de cooperativas ou de pessoas jurídicas em que não consta a informação que o café seja beneficiado. Aí eu trago 3 exemplos, que foram as 3 notas que eu encontrei. O conjunto de notas não é exaustivo, tá? São algumas notas fiscais que foram juntadas aos processos. E nessas 3 notas fiscais eu tenho ali, por exemplo, na primeira delas, café cru em grão arábica, fair trade orgânico. Na segunda, café boia natural. Na terceira, café cereja descascado. Essas constatações, por si só, não só contradizem, como também sepultam o argumento da recorrente de que o café que adquire de cooperativas e pessoas jurídicas vem sempre beneficiado e por isso se destina à revenda, e que o café que adquire de pessoa física nunca vem beneficiado e por isso se destina à industrialização. Alguém ainda poderia dizer que os cafés adquiridos de pessoas físicas, apesar de beneficiados, são em grãos crus, conforme as descrições reproduzidas nas planilhas acima. Mas essa é exatamente a mesma descrição que vamos encontrar em grande parte das notas fiscais de aquisição de cafés de cooperativas e de pessoas jurídicas, conforme se vê em alguns exemplos a seguir. Eu trago alguns exemplos aqui também, em que eu tenho na descrição o café beneficiado e em seguida café cru em grão orgânico. Então não é por aí que a gente vai conseguir definir se isso é para revenda ou para industrialização. Dessart, considerando a informação trazida ao processo de que a recorrente, ao adquirir café de seus fornecedores, ainda não possui um comprador específico, o que obriga, em momento posterior, a preparar o blend final, e tendo em vista que a recorrente não trouxe aos autos elementos que permitam afirmar convicção em contrário, é de se assumir que todas as aquisições de café são insumos para a produção. Da exclusão das contribuições pelas cooperativas. Uma das razões que levou a fiscalização a glosar os créditos relativos às aquisições de café de cooperativas foi o entendimento de que, ao se utilizarem da exclusão da base de cálculo na apuração do crédito sobre receita de vendas, essas vendas teriam ocorrido sem incidência da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS, o que não permitiria a recorrente o aproveitamento de crédito. Contra esse entendimento, se insurge a recorrente afirmando que a IN 635 de 2006, que regulamentou a incidência das contribuições ora em debate,
devidas pelas sociedades cooperativas em geral, expressamente instituiu que estas são contribuintes da contribuição do PIS/PASEP incidente sobre o faturamento. Assevera que a própria legislação básica da contribuição ao PIS e da COFINS, quando elegeu as pessoas jurídicas sujeitas ao regime anterior de tributação, regime cumulativo, já salientou expressamente que às cooperativas de produção agropecuária cabe a aplicação do regime da não cumulatividade. Lembra que no contexto da não cumulatividade, a que está sujeita a cooperativa, o artigo 15 da MP 2158 de 2001, regulamentado pelo artigo 11 da IN 635 de 2006, determinou que fossem excluídas da base de cálculo das contribuições as receitas relacionadas a atos praticados entre cooperativa e seu associado. Diferencia atos cooperativos excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS dos atos de mercancia, sujeitos à não cumulatividade das contribuições, para concluir que as operações realizadas pela recorrente com cooperativas estavam sujeitas à incidência de PIS e COFINS, de forma que os créditos de tais operações devem ser prontamente reconhecidos. Tem razão a recorrente, a própria RFB reconheceu esse direito por meio da Solução de Consulta 65 de 2014, desde que, é claro, sejam observados os limites e condições previstos na legislação. Eu trago a ementa da Solução de Consulta, que diz que regime de apuração não cumulativa, créditos de aquisição de produtos de cooperativa, pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da contribuição para o PIS/PASEP não está impedido de apurar créditos relativos a aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação. Em seus argumentos, a Solução de Consulta esclarece que as exclusões da base de cálculo não se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução de alíquota zero nas suas vendas. Aí eu trago o item 7 da Solução de Consulta, que diz que as receitas das cooperativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das contribuições. As exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas têm direito não se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução de alíquota zero nas suas vendas, o que impediria o aproveitamento de crédito por parte dos compradores de seus produtos. As sociedades cooperativas, além da incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o faturamento, também apuram a contribuição para o PIS/PASEP com base na folha de salários relativa a operações referidas na MP número 2158. Ainda sobre esse tema, merece destaque o parecer da PFN 1425 de 2014, que, analisando o teor da consulta, assim concluiu. Assim, não havendo viabilidade de ato normativo infralegal a impor obrigações acessórias ao vendedor no sentido de apor em suas notas fiscais a não sujeição dos produtos ou serviços à contribuição ao PIS/PASEP e à COFINS que se encontre na situação descrita na norma, não se pode proibir ao comprador a apuração de créditos. Em conclusão, recomendo essa revisão, aí é uma recomendação da PFN, mas o importante é que a PFN reconhece que é possível o aproveitamento dos créditos. Diante do exposto, é de se reconhecer que a recorrente tem direito à apuração de créditos sobre o café adquirido de cooperativa, desde que sejam observados os limites e condições previstos na legislação. Da suspensão nas aquisições realizadas de cooperativas e demais pessoas jurídicas. Outra justificativa trazida pela fiscalização para a glosa dos créditos relativos à aquisição de café de cooperativas e também das demais pessoas jurídicas foi o fato de que, de acordo com a Solução de Consulta COSIT 58 de 2008, as vendas de produtos agropecuários para as agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão da contribuição prevista no artigo 9º da Lei 10.925 de 2004, que veda o aproveitamento de créditos nos termos do artigo 3º da Lei 10.637 de 2002. A recorrente rechaça esse argumento, asseverando que as contribuições somente serão suspensas nos casos em que o adquirente, cumulativamente, seja pessoa jurídica obrigada a lucro real, exerça atividade industrial e utilize o produto adquirido como insumo na fabricação de determinados produtos, e que, por não utilizar o café adquirido de cooperativas e demais pessoas jurídicas como insumo em processo produtivo, mas sim para revendê-lo, nenhuma operação de aquisição de café fazia jus à suspensão. Acrescenta ainda que outra não é a razão pela qual os documentos fiscais que acobertaram as referidas operações sobre os quais a recorrente apurou o crédito da contribuição ao PIS e da COFINS não fazem qualquer menção à suspensão da contribuição. Tem razão a fiscalização quando sustenta a obrigatoriedade da suspensão das contribuições. Tem sido essa a jurisprudência desse Conselho. Aí eu trago alguns acórdons
que sustentam pela obrigatoriedade da suspensão na venda de cooperativa para pessoas que cumprem os requisitos. Mas também tem razão a recorrente quando afirma que a suspensão prevista no artigo 9º da Lei 10.925 está condicionada à satisfação de algumas condições, entre elas que o comprador seja uma pessoa jurídica tributada pelo lucro real, que o comprador exerça cumulativamente as atividades de patronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor, blend, ou separar por densidade em grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, e C, que o produto seja adquirido como insumo para a fabricação de produto destinado à alimentação humana ou animal, e D, que o vendedor seja pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária ou cooperativa de produção agropecuária. Diante disso, a questão que se cumpre examinar para que se possa decidir se as aquisições de café de cooperativas e de pessoas jurídicas ocorreram com ou sem a suspensão das contribuições diz respeito às condições elencadas no parágrafo anterior. Satisfeita todas as condições, trataremos as aquisições de café como se elas tivessem ocorrido com a suspensão das contribuições. De modo contrário, não satisfeita ao menos uma das condições, trataremos as operações como se elas estivessem sujeitas às contribuições. A primeira premissa que podemos assumir é que a recorrente foi tributada pelo lucro real, conforme informação apresentada na e-folha 3. A segunda é que os cafés adquiridos de cooperativa das demais pessoas jurídicas, ao contrário do que tem insistentemente defendido a recorrente, passaram por um processo de industrialização, ao menos a preparação do blend, conforme os argumentos apresentados em discussão anteriormente enfrentada. A terceira é que os vendedores se enquadram na condição estabelecida na legislação. É de se observar que não examinaremos a fundo a satisfação dessas condições, uma vez que nenhuma das partes fez qualquer objeção sobre a matéria. Resta, então, verificar se a recorrente exerce cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor. E a resposta aqui é não. Segundo reconhece a recorrente, ela não exerce essa atividade, mas sim contrata terceiros para as executarem, industrialização por encomenda. E isso não basta para que se reconheça a suspensão das contribuições nas aquisições de café realizada pela recorrente, simplesmente porque não cumpre os requisitos da legislação. Não está se dizendo com isso que a recorrente, para efeitos do IPI, não é considerada agroindustrial, mas sim que a industrialização por encomenda não permite que as aquisições de insumos sejam feitas com a suspensão das contribuições e, como veremos na sequência, não permite a apuração do crédito presumido nos termos do artigo 8º da Lei 10.925. Dessart, eu deixo para fazer análise desses pontos no tópico seguinte, tá? Dessart se dá razão à recorrente quando diz que as aquisições de café de cooperativas de pessoas jurídicas não estavam sujeitas à suspensão das contribuições, permitindo assim o aproveitamento do crédito nos termos do inciso 2 da Lei 10.637 de 2002, desde que observados os limites e condições previstos na legislação. Eu preciso fazer só um parênteses aqui, porque aqui tem realmente uma incoerência da fiscalização, porque ao mesmo tempo que ela diz que ela não traz para revenda e sim como insumo, e ela joga isso em tese para o crédito presumido, ela diz que a empresa não tem direito ao crédito presumido porque ela não cumpre os requisitos. E se ela não cumpre os requisitos, então ela não tem a suspensão. E se ela não tem a suspensão, ela deveria ter o crédito básico. É nessa linha. Se a gente entender que ela teria direito ao crédito presumido, a gente teria que entender e entender que ela não compra para revenda, a gente teria que entender que ela não faz jus ao crédito básico como insumo, porque aí teria sido uma compra com suspensão. Esse acerto que tem que ser feito. Do crédito presumido, industrialização por terceiro. Diante da glosa do crédito presumido relativo à aquisição de café de pessoas físicas promovida pela fiscalização e mantida pela DRJ sob o argumento de que a industrialização não foi feita pela própria recorrente, mas sim por terceiro, não tendo ocorrido, portanto, a hipótese legal prevista nos artigos 8º e 9º da Lei 10.925 de 2004, sustenta a recorrente que, de acordo com o artigo 9º, inciso 4 do regulamento do IPI, são equiparados à industrial os estabelecimentos que comercializarem produtos industrializados por terceiro, desde que os insumos tenham sido por eles, estabelecimento comercial, fornecidos. Acrescenta que, tendo em vista o conceito da atividade agroindustrial para fins do crédito presumido de que trata o artigo 8º da Lei 10.925, exercício da atividade econômica de produção mais beneficiamento de café, é intuitivo concluir que o encomendante é empresa agroindustrial, por ser considerado produtor das mercadorias industrializadas por encomenda.
e que, com isso, não restam dúvida que está assegurado à recorrente o direito de apropriar-se do crédito presumido nas aquisições de pessoas físicas, sem razão à recorrente, especialmente porque a discussão não gira em torno do fato de ser ou não o encomendante da produção caracterizado para efeitos do IPI como indústria, agroindústria no caso, mas sim de a industrialização por encomenda permitir ou não o aproveitamento do crédito presumido da contribuição para o PIS/PASEP nos termos do artigo 8º da Lei 10.925. Vejamos então o teor do citado artigo 8º, com a redação vigente à época dos fatos. Eu reproduzo e sublinho algumas partes. Da leitura do texto legal, é possível perceber que à época dos fatos poderiam apurar crédito presumido para deduzir da contribuição para o PIS/PASEP devida as pessoas jurídicas que produzissem mercadorias de origem vegetal destinados à alimentação humana, considerando-se como produção em relação aos produtos classificados no Código 0901 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor, entre parênteses, blend. Mas a recorrente não produz produtos classificados no Código 0901 da NCM. Ela manda produzir. A recorrente não exerce cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café. Quem exerce essas atividades são as suas contratadas, que produzem por encomenda. Dessa forma, não cumprindo os requisitos da legislação, não há como se reconhecer que para a recorrente o direito ao crédito presumido previsto no artigo 8º da Lei 10.925. Quanto à utilização da legislação do IPI para que se considere, para efeitos de apuração do crédito presumido das contribuições, a industrialização por encomenda como sendo industrialização realizada pela própria encomendante, é de se observar as limitações impostas pela legislação. A utilização da legislação do IPI por analogia só seria possível nos termos do artigo 108 CTN, caso houvesse ausência de disposição expressa, o que não ocorre no caso presente. A legislação que trata da contribuição para o PIS/PASEP da COFINS é claro o suficiente ao definir os requisitos para o aproveitamento do crédito presumido. Observe-se, inclusive, que quando a legislação que trata da contribuição para o PIS/PASEP da COFINS quis usar o conceito de industrialização por encomenda, assentado na legislação do IPI, o fez de forma expressa e só para os efeitos que desejava ver alcançados. Eu reproduzo excerto de... Eu esqueci de colocar o número da lei aqui, mas a lei trata no artigo 10 a determinação do valor da contribuição para o PIS/PASEP COFINS incidente sobre a receita bruta oferida pela pessoa jurídica encomendante no caso da industrialização por encomenda, aplica-se conforme o caso as alíquotas previstas. Ele traz uma série de disciplinamento e lá no parágrafo 3º ele coloca: para efeitos deste artigo, aplicam-se os conceitos de industrialização por encomenda do imposto sobre produtos industrializados, aplicam-se os conceitos de industrialização por encomenda do IPI. Isso está expresso na lei. Dessa forma, correta a glosa feita pela fiscalização em relação ao crédito presumido relativo à aquisição de insumos para a produção em terceiros feita por encomenda. É essa a conclusão que se chegou na solução de consulta COSIT 330 de 2017. Eu trago a solução de consulta que trata exatamente da industrialização por terceiro. E é esse também o posicionamento que tem sido adotado neste Conselho em diversas decisões, várias delas envolvendo processos da própria recorrente. Então, eu trago aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acórdãos em que se trata sobre a industrialização por encomenda e não se admite o crédito presumido nesses casos. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer, nos termos do inciso 2 do artigo 3º da Lei 10.637 de 2002, o direito aos créditos da contribuição para o PIS/PASEP relativos às aquisições de café de cooperativas de pessoas jurídicas, observados os limites e condições previstos na legislação. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado. Voto bastante completo, bem fundamentado e claro ao enfrentar todas as situações dos autos, né? Está vendo... Estou somente com três imagens na minha tela. As demais, todos estão ouvindo? Só manifesta-se. Eu estou vendo todos, senhor presidente. Sim. Tá. Acho que foi uma falha momentânea. Ok.
conselheiro Arnaldo. A lei é 11.051. Obrigado, Márcio. Depois eu complemento no voto ali, só para fazer o registro. Ok. De fato, a matéria ela é bastante complexa, porque, além de envolver crédito presumido, crédito básico, ainda a situação específica do café, assim como outros produtos, né, de origem vegetal. Ok. Necessita de algum esclarecimento? Caso contrário, a gente já passaria ao voto. Conselheiro Elcio, então, com a palavra. Como já dito, né, uma análise bem ampla, abordando todas as possibilidades que as operações poderiam gerar em termos de apropriação de créditos. Acompanho o relator e parabenizo pelo voto. Conselheiro Pedro. Bom dia a todos, né? Primeiro caso aqui, então, bom dia de trabalho para nós. Eu verifiquei aqui e a gente realmente tem vários precedentes nesse sentido, então acompanho o relator. Conselheira Mara. Muito bem escrito o voto, muito bem didático, deu para a gente acompanhar perfeitamente, abordou todos os detalhes. Parabéns, Arnaldo. E acompanha o relator, claro. Conselheiro Leonardo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Laércio. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Márcio. Também estou acompanhando, presidente. Muito bom o voto, trazendo pontos, contrapontos, sempre colocando a observação de que, desde que observados os limites e condições previstos na legislação, de forma muito clara, estou acompanhando o relator. Eu também acompanho o relator, endossando os elogios dos demais conselheiros à elaboração do voto. E o resultado, então, é por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer, nos termos do inciso 2 do artigo 3º da 10.637, o direito ao crédito da contribuição para o PIS relativo às aquisições de café de cooperativas de pessoas jurídicas, observados os limites e condições previstos na legislação. Como já havia adiantado o conselheiro relator, do item 133, ele se aplica ao 134 e também ao 132. Isso, né, conselheiro Arnaldo? O caso é o mesmo, tá? A situação no fundo é a mesma. Vai ter uma divergência, uma pequena diferença, é porque nos outros processos, por exemplo, não tem as notas fiscais para eu fazer aquela análise que eu fiz em relação à constatação que se tratava de aquisição como insumo e não para revenda. Mas os argumentos continuam basicamente os mesmos, tá? Não há diferença em termos de resultado. Ok, então não... mesmo, né? Oi, presidente. Sim. Está votando agora? Perdão. Houve uma falha aqui eu perdi, acho que a fala final do conselheiro Arnaldo agora, após eu ter proclamado o resultado do 133. Vocês estão me ouvindo? O Arnaldo está me ouvindo? Eu estou ouvindo, sim, senhor presidente. Como eu disse, eu perdi a sua fala final após eu proclamar o resultado do 133 e afirmar que ele se aplicava aos demais. Você iniciou dizendo que são
pequenas diferenças em relação à questão de apresentação de notas fiscais. A partir daí, eu já não ouvi mais. Mas a questão de fundo é a mesma, os tópicos analisados são os mesmos, os argumentos são os mesmos, o texto é basicamente o mesmo. Tá, e nada que seja identificado que mereça ser repassado nos outros dois. Não, ok. Então, de fato, essa decisão do 133, dar provimento parcial, se aplica ao 132 e ao 134. Agradeço, então, doutor Guilherme, sua participação. Obrigado a todos. Um bom dia de trabalho. Desejo a todos um bom dia também. Obrigado. Obrigado. O apoio parece que chegou a me chamar. Sim, presidente. Pois não. Eu não chamei o senhor, não, presidente. Como? Não chamei o senhor. Ah, não? Ah, ok, ok. Bom, tem os demais processos. A pauta inicia. A pauta, inclusive, a ordem sequencial, excluindo esse de participação, também é da Bourbon, processo da Bourbon. Então, nós podemos retomar fazendo, a partir do item 118 da pauta, na verdade, ele é um paradigma, 2014-01, da Bourbon Coffees. Os processos do lote são os itens 119 a 126. Então, podemos ir a este processo, conselheiro Arnaldo? Sim, senhor presidente, eu deixo só abrir o processo aqui, estava atualizando uma tabela. Sim. Processo de número 118. 118. Paulo, seu microfone. Desculpa. É o item 718, processo é o final 2014-01, também da Bourbon. Okay. Ele é repetitivo. Esse processo é o paradigma. Esse processo, senhor presidente, ele tem o mesmo conteúdo, o mesmo teor do processo o 135 da pauta, final 2014-9. A diferença dos relatórios é que, como esse processo que eu vou fazer a relatoria agora, ele é um processo paradigma, ele não tem citação de número de página e não tem citações, não tem citações diretas sobre as peças do processo. Mas o tema é o mesmo, o enfrentamento da matéria é o mesmo. Posso começar a leitura do relatório? Sim. Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito presumido da COFINS apurado supostamente nos termos do artigo 8º da Lei 10.925 em relação à aquisição de café in natura. Fiscalização indeferiu o pedido sob o argumento de que a hora recorrente não atende os requisitos do artigo 8º e parágrafo 6º da Lei 10.925 para apuração do crédito presumido, uma vez que não é ela que produz o café, mas sim terceiros. Fiscalização ponderou ainda que, mesmo que a hora recorrente atendesse aos requisitos para apuração do crédito presumido da COFINS, ela não teria direito ao ressarcimento do saldo credor pelo fato de que esse crédito estaria relacionado a aquisições no mercado interno, vinculado à receita tributada no mercado interno, que só estaria autorizado a ser utilizado como dedução da contribuição. Para a fiscalização, o ressarcimento só se aplica aos créditos presumidos que tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 56A, nosso conhecido, da Lei 12.350 de 2010. A hora recorrente apresentou manifestação de inconformidade, argumentando que, na condição de encomendante, é considerada para todos os fins fiscais produtora de café e, por conseguinte, beneficiária do crédito presumido,
que nos termos do artigo 4º da Lei 4.502, de 64, e do inciso 4º do artigo 9º do Decreto 7.212, é equiparada a industrial, que, considerando a atividade exercida a empresa agroindustrial, que o artigo 8º da Lei 10.925, de 2004, não exigiu que o crédito presumido fosse apurado em relação às receitas de exportação, que o artigo 56A da Lei 12.350 não se aplica ao crédito presumido objeto do presente processo, e que o ressarcimento integral do saldo acumulado se faz sob o abrigo da Lei 12.599 de 2012, que não exige a apuração do crédito mercado interno de exportação. O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência da manifestação de inconformidade, ancorando-se nos seguintes fundamentos: que a decisão do CARF, tomada de forma isolada, em processo do qual o manifestante não é parte interessada, não vincula aquele órgão de julgamento, que o crédito presumido é, na maioria das vezes, uma espécie de benefício fiscal, que a não concessão do crédito presumido não acarretará incidência não cumulativa, uma vez que, não tendo havido incidência anterior, o tributo jamais poderá incidir sobre si mesmo, que, sendo o crédito presumido um benefício fiscal, a interpretação que se deve ter ao dispositivo que concede há de ser literal ou restritiva, que o direito de apurar crédito presumido com base no artigo 8º da Lei 10.925 de 2004 deve obedecer ao prescrito no diploma legal, que não é possível utilizar analogia com a legislação do IPI porque não há lacuna na lei, que a legislação tratou de forma precisa o que caracteriza como produção em relação ao café, exigindo que a empresa produza ela própria o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo das atividades previstas no diploma legal e regulamentar, que a lei que instituiu o crédito presumido não permite o ressarcimento ou compensação, que o ADI 15 de 2005 diz que o valor do crédito presumido das contribuições não pode ser objeto de compensação de ressarcimento e que a solução de consulta 69 de 2017, vinculante para o órgão julgador, confirma esse entendimento. Cientificada da decisão da DRJ, a empresa apresentou o recurso voluntário, aduzindo em síntese que, na condição de encomendante, a recorrente é considerada para todos os fins fiscais produtora do café e, por conseguinte, beneficiária do crédito presumido. Para se dar efetivo cumprimento à não cumulatividade expressamente reconhecida no texto constitucional no artigo 195, parágrafo 12, tornou-se fundamental a criação por meio de lei do crédito presumido, que a interpretação a ser dada ao artigo 8º deve ser finalística e, por conseguinte, visando concretizar a não cumulatividade estabelecida no texto constitucional, que, ao contrário do que constou no acordo recorrido, não se está pretendendo aplicar analogia para conceder o crédito, uma vez que a base para tal direito está no próprio caput do artigo 8º da Lei 10.925, que é precedente no CARF admitido o direito ao crédito presumido das contribuições quando a pessoa jurídica encomenda a produção, que a lei que instituiu o crédito presumido sobre as aquisições de café em momento algum exigiu que o crédito fosse apurado em relação às receitas de exportação, que o artigo 56A da 12.350 não se aplica ao crédito presumido apurado pela recorrente e que o ressarcimento integral do saldo acumulado se faz sob o abrigo da Lei 12.599 de 2012, e que não exige apuração do crédito no mercado interno e exportação. É o relatório. Pode passar o voto. Recurso é tempestivo, preenche demais requisitos, razão pela qual deles toma conhecimento. Do crédito presumido, industrialização por terceiro. Diante da glosa do crédito presumido relativo à aquisição de café de pessoas físicas, apurado nos termos do artigo 8º da Lei 10.925 de 2004, promovida pela fiscalização e mantida pela DRJ sob o argumento de que a recorrente, por encomendar a industrialização do café junto a terceiro, não atende aos requisitos de produzir o café previsto na legislação vigente sobre matéria necessário para o aproveitamento do crédito, sustenta a recorrente que, de acordo com o inciso 4 do artigo 9º do RIP, são equiparados industrial os estabelecimentos que comercializarem produtos. Senhor presidente, eu vou passar esse primeiro tópico porque trata do que a gente acabou de ver em relação à industrialização por terceiro. Então, eu vou passar esse primeiro tópico, tá? Eu vou chegar à conclusão aqui no final que um pouco mais longo o voto aqui nesse aspecto, que eu vou chegar à conclusão que é correta a glosa feita pela fiscalização em relação ao crédito presumido relativo à aquisição de insumos. Ressarcimento do crédito presumido, receita tributada no mercado interno. A fiscalizada trouxe ainda como argumento para justificar o indeferimento do pedido
o parágrafo 2º do pedido, o parágrafo 2º do artigo 56A da Lei 12.350, que não prevê o ressarcimento do crédito presumido de atividades agroindustriais em relação às aquisições no mercado interno vinculadas à receita tributada no mercado interno, mas somente em relação a custos e despesas e encargos vinculados à receita de exportação. A DRJ, nessa matéria, concordou com o indeferimento do pedido sob o argumento de que o artigo 15 da Lei 10.925 não permite a compensação ou ressarcimento do crédito presumido das contribuições apurado, entendimento assentado no ADI número 15 de 2005 e confirmado na solução de consulta COSIT 69 de 2017. A recorrente se defende dizendo que o artigo 56A da 12.350 não se aplica ao crédito presumido pela comercialização de café, uma vez que o ressarcimento do saldo acumulado se opera ao abrigo da Lei 12.599 de 2012, onde não há referência à apuração de crédito pela exportação. Apesar de a recorrente, pelas razões expostas no tópico anterior, não ter direito à apuração do crédito presumido a COFINS, ela tem razão em afirmar que, caso tivesse eventual saldo credor apurado até 1º de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in natura, este poderia ser utilizado para compensação com débitos próprios ou para pedido de ressarcimento em dinheiro. Isso está expresso de forma cristalina no artigo 7A da Lei 12.599 de 2012. Eu reproduzo o artigo. E é nesses termos que tem decidido este Conselho. Aí eu trago alguns acórdãos do Conselho em que se reconhece o crédito do café com base no 7º A. Por isso, é de se estranhar o argumento trazido pela fiscalização de que o ressarcimento de crédito presumido de atividades agroindustriais só estaria autorizado quando apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 56A da Lei 12.350. É muito claro que para a agroindústria do café deve ser aplicado o disposto no 7º A do 12.599, que não vincula o aproveitamento do crédito presumido à receita de exportação, e não o disposto no 56A da 12.350, que, segundo a exposição de motivos da MP 510, que alterou a 12.350, visava monetizar o estoque de créditos presumidos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apurado do setor da avicultura e a suinocultura. Também é de se estranhar que a DRJ tenha apresentado suas razões de decidir a partir de normas não mais aplicáveis à matéria que trata do ressarcimento do crédito presumido acumulado pelas indústrias do café. Fala aqui do artigo 15 da Lei 10.925, do artigo 8º da INRFB 660 e do ADI 15 de 2015, sem sequer se manifestar a respeito do 7º A da 12.599. Quanto à solução de consulta a COSIT 69, é de se observar que, apesar de ter sido publicada no ano de 2017, ela trata especificamente da possibilidade de utilização do crédito presumido apurado da aquisição de macadâmia in natura posteriormente industrializada para a compensação ou ressarcimento, não alcançando o crédito presumido acumulado pela agroindústria do café, que encontra disciplinamento próprio no 7º A. Não obstante, por mais que se reconheça a possibilidade de compensação de ressarcimento do crédito presumido, de que trata o artigo 8º da Lei 10.925 em relação à aquisição de café in natura, é de se ressaltar que a recorrente não possui saldo apurado até 1º de janeiro de 2021. Desculpa, janeiro de 2011 aqui. Tendo em vista que sua produção é feita toda por encomenda. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok. Elcio, pode votar? Sim, aqui nós temos mais uma exceção, né, à regra da vedação ao ressarcimento e compensação de crédito presumido, né, além daquelas que a gente já viu nos processos do Márcio. Acompanhe o relator. Paulo travou? Parece que sim, hein? Presidente? Paulo travou. É verdade, conselheiro Elcio. Aqui temos esse artigo 7º A. Mais uma exceção. E é tudo espaço, cada um numa lei, hein? Nossa. Haja coração. Jesus. Dá para fazer uma monografia aí, viu?
É aí que tem que entrar a reforma tributária. Arnaldo, Oi. só uma dúvida. No teu último parágrafo que você afirma ali que ela não tinha o saldo, Sim. não possui saldo apurado até 1º de janeiro, ali é 2012, né? 2011. Eu já alterei meu voto aqui. É 2011. Eu botei 2021, né? Mas aqueles valores que ela pede, daí, se ela não tinha. Daí aquilo lá ficou tudo como se fosse o crédito. O crédito, o primeiro crédito presumido lá? Não, porque nesse caso é aquisição de pessoa física, Ah, Leonardo. tá. Aqui estamos discutindo só a aquisição de pessoa física. Tá. Aqui a gente não está discutindo bem para revenda, a gente está discutindo aquilo. É porque assim, ó, é bem estranho o caso da empresa, porque tudo que é pessoa física, ele diz que é para industrialização. E aí ela busca o crédito presumido. E tudo que é de cooperativa de pessoa jurídica, ela diz que é para revenda, porque daí ela vai para o crédito básico. Isso é uma sutileza do processo ali que é de se estranhar, né? Não dá para botar no voto, mas é de se estranhar, né? Ela vai tentando aquele caminho, né? Não dá assim, vai assim, não dá assim, vai assim. Mas só que nesse assim tem outras restrições, né? Esbarra nas restrições. O presidente mandou mensagem? Não. Deixa eu ver. Caio. Estou de volta. Estão me ouvindo? Sim. Por coincidência, eu fui colocar Travou de novo. tudo. Agora Está voltou. travado? Agora Voltei. voltou. Tá. Travou tudo aqui, parou, deixei de ouvir, e outros aplicativos aqui também salvaram. Foi algum problema no Note. Elcio, você estava proferindo o seu voto, eu acho que eu entendi que você estava acompanhando. Eu fiz um comentário e no final eu acompanhei o relator. É esse o meu voto. Então eu cheguei a ouvir todo. Eu escutei o comentário também e o voto. Ok. Pedro? O presidente, cada caso é um caso, né? Não vejo nenhuma similaridade com o caso que a gente julgou do Márcio. Inclusive, discordo do encaminhamento, vocês sabem, de ontem. Aquela vedação utilizada no caso do Márcio não é para todos os créditos presumidos, não é. E para esse caso aqui, eu acompanho o relator. Mara? Com o relator. Leonardo? Acompanho. Arnaldo não. Laércio? Acompanhe. Márcio? Também concordo com o conselheiro Pedro, cada caso é um caso. Nesse caso, também estou acompanhando o relator na íntegra. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 118 da pauta, final do processo 2014-01. Ele é um paradigma, então este resultado se aplica aos itens 119 e 126. Só me confirma, conselheiro Arnaldo, o 135 é o mesmo resultado? O 135 é o mesmo resultado, senhor presidente. Deixa eu só confirmar o final do processo aqui. É o 2014-94. Isso. 2014-94. Tá, então aplica-se o mesmo resultado. Ok. Na sequência, será o 127. Pessoal, querem fazer um intervalo? E ainda tem. Depois de falar de tanto café, é bom tomar um café, né? Vamos tomar, né? Vamos Tá. lá, vamos lá. Por favor, então, apoie, interrompa a gravação. Gravação